porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Irmãos, eu quero falar com vocês nesta manhã de um tema bem especial, que fala sobre um propósito de vida. Vocês já pensaram no que é um propósito de vida? Eu acho que toda a definição de uma palavra, nós temos um significado mais aprofundado. Por exemplo, se eu colocar no Google ou num dicionário, o significado da palavra propósito tem uma ligação muito grande com o quê? Com um objetivo, finalidade. Ou seja, uma vida com propósito é uma vida com objetivo, é uma vida com finalidade, certo? Só que quando nós estendemos isso, fazendo uma análise da nossa vida, concordam comigo que para cada etapa da vida nós temos um propósito diferente. Sim ou não? Um exemplo, uma criança, um ninho pequeno, o propósito dele é igual ao de um adulto? O que vocês acham? Sim ou não? Não. E um adolescente? Será que o propósito é igual de uma criança? De um idoso, uma pessoa da terceira idade? Se nós olharmos a questão de propósito, nós podemos separar por etapas da vida. A infância, nós temos aqui que vai desde o nascimento até mais ou menos os 10, 12 anos. Nesta etapa da vida, a criança ela está num período de aprendizado. Tudo para ela é curiosidade. Ou seja, quando uma criança ela é bebê, ela pega as coisas, né? Ela começa a entender como que é o corpo. Um bebezinho, quando está lá na sua caminha, no seu aposento, ele começa a pegar os próprios pés e começa a balançar, porque é um bebezinho, ele está conhecendo o próprio corpo. E depois ele começa a engatinhar no chão, depois a caminhar, e assim começa o seu aperfeiçoamento. Começa a escutar o que as pessoas estão dizendo, né? A falar, e depois entender o porquê das coisas. Não falam que as crianças perguntam muito? Por que que existe o sol? Por que que existe a lua? Por que que tem noite? Por que que tem dia? E vira o porquê das coisas. Depois, quando entra na fase da adolescência, muda as coisas. O adolescente agora, ele está criando a sua personalidade. Agora ele quer ter suas metas, ele quer ser individual, porque até então, quando é uma criança, ele é dependente. Ou seja, tudo responde pelos pais. Os pais falam assim, ó, é hora de comer, é hora de deitar, é hora de levantar, é hora de você se vestir. Então cria-se agora na criança o senso de responsabilidade. Agora, no adolescente, criou-se esse senso e agora ele quer tomar as suas próprias decisões. Quando chega na fase adulta, muda um pouco a personalidade. Melhor, a personalidade já está montada e agora tem algumas responsabilidades. Ou seja, o adulto precisa de um trabalho, precisa manter a família, precisa agora organizar a família, blindar esse círculo, criar algumas metas sociais, no caso, ter filhos, constituir uma família, né? E depois nós temos os adultos, né? A terceira idade, os idosos. Talvez agora cuidar dos netinhos, visitar os filhos e assim refletir um pouco de como foi a vida. Então podemos entender que as etapas da vida ela constitui uma meta. E muitas vezes nós criamos metas ou por etapas, ou no caso, por ao longo de uma vida. O interessante é que, quando nós falamos de uma vida tradicional, uma família tradicional, que é a família que nós temos como um modelo divino, nós temos o seguinte: nós temos o pai, nós temos a mãe e temos agora os filhos. E agora, para esses filhos, nós vamos ensinar alguns valores de vida. Nós temos os valores morais. O que seriam esses valores morais? Ou seja, isso aqui é certo fazer e isso não é certo fazer. Isso são os valores morais. Ou seja, você vai falar para a criança, ó, isso aqui não é seu, você não pode pegar aquilo que não é seu. Você precisa respeitar o próximo. E depois também é ensinado o quê? As relações interpessoais. Ou seja, como se relacionar com outras pessoas.
Então, se vocês observarem, os pais, quando vão ensinar a criança, falam assim, ó, seja amigável com o coleguinha, divida com o coleguinha, partilhe aquilo que é seu, né? Se o coleguinha está chorando, dê um abraço no coleguinha. Então, as relações interpessoais também são ensinadas. E os valores profissionais também é iniciado na infância. Ou seja, quando uma criança está lá brincando e o papai fala assim, ó, filho, você terminou de brincar, guarde os seus brinquedos. Isso é um senso de responsabilidade e organização, que é onde vai ser usado na vida adulta também. Ou seja, dentro de todos os nossos propósitos, para cada fase, nós temos um porquê, tem um direcionamento para isso. Agora, irmãos, eu quero dizer com vocês sobre a satisfação. Quando nós falamos de criança, ela está sendo mudada pelos pais. E quando nós chegamos na fase da adolescente, nós criamos agora nossas metas de vida. E aí, o que vai nos satisfazer? Porque o propósito de vida é uma satisfação pessoal. Sim ou não? Quando você compra alguma coisa, ou você adquire ou consome alguma coisa, você está se satisfazendo. Você vai escolher de acordo com o seu gosto, de acordo com a cor que você gosta, de acordo com o cheiro que você deseja. E aí nós podemos separar a satisfação por duas áreas, satisfação material e a satisfação intelectual. A satisfação material nós podemos dizer que é uma aquisição, certo? Então eu posso trabalhar e eu vou me satisfazer adquirindo aquilo. Eu posso adquirir, por exemplo, uma casa, um imóvel, né? Ou um carro, ou eu posso um objeto, né? Então tudo que eu posso adquirir como bem material pode ser a base da minha satisfação. Ou no caso intelectual. O que seria uma satisfação intelectual? Eu me formar em uma universidade, ter uma profissão de respeito ou de renome, ou no caso ser uma pessoa inteligente, um doutor, ou dominar uma função ou fazer algo com excelência, e isso pode também trazer satisfação intelectual, certo? Só que o interessante, irmãos, que na palavra de Deus, nós temos um versículo que diz muito sobre isso, sobre a satisfação material. Em Deuteronômio 8,18, olha que interessante esta versão que diz: lembre-se do Senhor, nosso Deus, pois é Ele quem lhes dá força para poderem conseguir o quê? Riquezas. E sobre sabedoria, nós temos um personagem muito característico na Bíblia, que é Salomão. Salomão, ele teve a oportunidade de conversar com Deus, e Deus falou para ele assim, Salomão, peça o que você deseja. E ele pediu o que, irmãos? Sabedoria. Deus achou muito nobre esse pedido dele e concedeu o quê? Sabedoria para ele. Ou seja, na Bíblia deixa muito claro quais são os pedidos que nós podemos, o que pode ser solicitado, no caso, indagado a Deus, ou no caso, ser a sua meta de vida. E aí, em 2 Crônicas 1, 7, 10, aqui fala exatamente as palavras de Salomão. Naquela mesma noite, né, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe, pede o que queres que eu te dou. E ele fala, pois agora, Senhor, me dê sabedoria e conhecimento. Podemos ter exemplos de pessoas que tiveram sucesso nessas duas áreas? Todos conhecem Robin Williams? Todos conhecem? Aqueles que não conhecem, eu vou descrever um pouco. O Robin Williams, ele é um ator famoso, americano, onde ele é muito conhecido pelas suas obras no cinema. Rico, talentoso, enfim, com uma vida assim, de muito sucesso, mas, infelizmente, o final dele foi o quê? O suicídio. Ele se matou. Nós podemos falar de outros, por exemplo, a Whitney Houston, também, best-seller do canto, uma pessoa super talentosa, não somente na parte intelectual que eu digo, né, no caso de fazer alguma coisa, mas também nas suas posses. Na sua biografia, ela morreu afogada em sua banheira em 2012, após consumir uma combinação de drogas e álcool. Nós podemos dizer outros exemplos aqui, aqui no caso, Charles Darwin, conhecido por sua teoria da evolução. Darwin teve uma vida repleta de doenças e tragédias pessoais. Ele sofreu com a morte da sua filha mais nova e também com problemas de saúde, que levaram a ficar cada vez mais isolado em seus últimos anos de vida.
E nós podemos fazer uma pesquisa e encontraremos várias pessoas que atingiram o seu auge, no caso dos bens materiais e o quê? Intelectuais, e eram infelizes. Isso não nos deixa um pouco assim pensativos? Se nossas metas de satisfação pessoal é o quê? Material e intelectual, e nós encontramos pessoas que tiveram esse sucesso e ficaram infelizes, o que está acontecendo? O porquê disso? Porque nós buscamos todos os dias essas realizações. E essas pessoas ficaram o quê? Tristes e até se suicidaram. Irmãos, na palavra de Deus, em 1 Crônicas 29:15, diz o seguinte: diante de ti somos estrangeiros e forasteiros, como os nossos antepassados. Os nossos dias na terra são como o quê? Uma sombra, sem esperança. É forte esse texto, porque diz o quê? Que os nossos dias é o quê? É como se fosse uma sombra. O que é uma sombra, irmãos? A sombra é reflexo de algo, que quando esse algo sai, o que acontece com a sombra? Desaparece também. É isso que é comparado à nossa vida. Em Eclesiastes 11:8, dá uma esperança para nós que diz o seguinte, ó: se uma pessoa chegar à velhice, deve se alegrar em todos os dias de sua vida, mas deve lembrar também que a eternidade é muito mais comprida. Quando se compara a vida com a eternidade, o que fazemos aqui não vale nada. Talvez essas pessoas que eu citei de exemplo não tenham compreendido o real sentido da vida, ou o real sentido da satisfação. Nós vamos falar disso, um pouquinho sobre a satisfação. Antes de falar sobre isso, irmãos, eu quero falar com vocês, eu quero fazer algumas perguntas. O que é Deus para você? Quem é Deus para você? Já pararam para pensar nisso? Quem é Deus para o Wesley? Quem é Deus para o Carlos? Quem é Deus para você? Eu posso dizer que Deus, para uma pessoa, pode ser um grande médico, que sarou a sua vida, que te curou, que tirou uma enfermidade. Ou eu posso dizer que Deus para você é um juiz, que julgou a sua situação e te deu a vitória. Ou eu posso dizer que Deus para você é um conselheiro, que quando você estava com dificuldades para entender quais são os caminhos, ele te guiou. Ou eu posso dizer também que Deus, ele é um grande pai, que quando eu me senti ausente de carinho, de atenção e de um abraço, ele fez o que comigo? Me abraçou. Ele fez um papel de pai para a minha vida. Mas eu pergunto para vocês, Deus é somente isso? Ou Deus pode ser tudo isso? Irmãos, muitas vezes o que acontece? Na nossa vida, nós temos a primeira experiência com Deus. A primeira experiência ela é muito marcante, porque é quando nós temos um encontro com Ele, é quando nós conhecemos quem é Deus na minha vida, quem é Deus na sua vida. Mas depois desse conhecimento, Deus ele fala pra gente assim, eu quero te conhecer melhor, porque é uma via de mão dupla. E muitas vezes nós passamos a vida sem conhecer quem é Deus, degustando somente da primeira experiência. Ou seja, Deus vai ser para mim sempre médico dos médicos? Sempre vai ser somente conselheiro? Sempre vai ser somente pai? Ou ele pode ser todas essas coisas? Em Provérbios 4, versículo 18, diz: o caminho do justo é como a luz ao nascer do sol, que brilha cada vez mais até o dia estar totalmente claro. Perfeito. Quando nós lemos esse versículo, eu atrelo literalmente ao nosso conhecer a Deus. E depois eu vou falar para vocês o que tem relação com o propósito da vida. Quando eu falo que a vereda do justo é como a luz da aurora, que resplandece, ele tem uma ligação diretamente com conhecer a Deus. Quando o raio de sol brilha na minha vida, na sua vida, é a primeira experiência que nós temos com Deus. E a partir daí, para que esse raio resplandeça na nossa vida, na minha vida, na sua vida, é o conhecer cada vez mais a Deus. É as nossas experiências constantes com Deus. E como vai ser o dia perfeito? É quando nós tivermos uma inteira confiança e entrosamento com o nosso próprio Deus.
Então é uma caminhada constante. Em Oséias, capítulo 6, versículo 3, diz o seguinte: precisamos muito conhecer ao Senhor. Vamos nos esforçar para isto, e ele nos responderá. É tão certo quanto a manhã que vem depois da noite, ou a chuva que chega com a primavera. Olha que interessante essas palavras. E fala assim: precisamos conhecer a Deus para que nós tenhamos a resposta dele para nossas vidas. Irmãos, agora eu pergunto para vocês, o que tem relacionado com os propósitos de vida? Irmãos, os exemplos que eu dei ali atrás, de famosos que são, assim, uma figura de representatividade de posse e também de intelecto, faltou uma coisa para eles: entender qual é o propósito da vida. O que é conhecer a Deus? Nós lemos em alguns versículos aqui que de Deus tudo é dele. Tudo é para ele. O interessante, irmãos, o que acontece? Quando eu falo da primeira experiência com ele, que é o Deus do médico, o Cristo justo, ou o Pai fraternal, eu me utilizo deste conhecimento para minha satisfação material e intelectual agora. Ou seja, eu chego para Deus e falo assim: Deus, eu preciso da sua ajuda. Eu vou fazer uma prova e eu quero entrar na universidade. E entrando nessa universidade, eu quero conseguir ser uma pessoa muito inteligente. E a gente ora lá para Deus com muita fé e a gente passa na faculdade. E beleza. E depois nós pedimos: Deus, eu preciso disso. Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu preciso disso. Eu preciso daquilo. Ou seja, eu trato Deus como nosso servo. Ou seja, ele vai me servir para as minhas satisfações materiais e intelectuais. É pesado isso. Porque isso é totalmente contrário ao que a gente olha na palavra de Deus. Hoje nós temos um pai que cuida de nós. Mas quando nós temos a primeira experiência com Deus e não avançamos, nós usamos Deus agora como um canal de acessibilidade. Ele vai tornar acessível as minhas aspirações do quê? Pessoais. Eu não vou dizer para vocês, irmãos, que essas pessoas que eu dei o exemplo, eles não eram cristãos. Ou que eles eram ateus, ou que eles não conheciam ou não ouviram falar de Deus. Mas possivelmente a luz da manhã não resplandeceu na vida dessas pessoas. E quando mais precisavam de Deus, recorreram ao quê? Aos ganhos materiais, intelectuais, pessoais para resolver o problema. E o fim foi falado. Nós temos um exemplo do apóstolo Paulo, acho que todos conhecem. Apóstolo Paulo, uma pessoa muito inteligente, um douto, uma pessoa dos romanos de alta influência, poliglota, uma pessoa culta, de alta representatividade social. E ele estava o quê? Perseguindo os cristãos. E aí ele teve um encontro com Deus. E quando ele teve um encontro com Deus, Jesus falou para ele assim: Paulo, o quê? Por que me persegues? E Paulo ali, naquele momento, com aquela luz, ele ficou cego. Caiu e ele demorou 3 dias para voltar à sua visão. Dizem alguns estudos que nunca voltou ao normal. Mas isso é um outro ponto. Mas ali ele teve um encontro com Deus. E agora, o que ele ia fazer? Apenas ouvir falar de Deus como a sua primeira experiência? Ou ele iria andar com Deus? Irmãos, Paulo leu um exemplo muito grande, um exemplo muito especial de uma pessoa que conheceu a Deus e usou tudo que Deus deu para ele para servir a obra. Paulo, não falei que ele era inteligente? Ele era um doutor, ele era uma pessoa muito, na parte social, uma pessoa muito representativa. Ele foi um grande agente na obra de Deus para ganhar outras pessoas e outras para Cristo, para conhecer a Cristo. Através do quê? Do conhecimento. Não é errado, irmãos, pedirmos conhecimento a Deus. Ou pedirmos coisas para que Deus nos ajude aqui na nossa caminhada. Mas nós temos o exemplo de Paulo, que ele usou tudo isso que Deus deu a ele para a pregação do Evangelho. E no final, uma das palavras mais bonitas que nós temos aqui na Bíblia,
que todos nós, como os cristãos, desejamos um dia falar, está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 e 8. Vou ler a vocês. Porque eu já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está o quê? Guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam o quê? A sua vinda. Esta é uma palavra, as palavras de alguém que era um sucesso na parte intelectual. Uma pessoa de uma inteligência assim que hoje nós almejamos ter, mas com uma experiência de vida íntima com Deus. Aonde nós sabemos que o sol da justiça nasceu na vida dele, naquele encontro, e resplandeceu na sua totalidade nas suas palavras da morte, antes dele morrer. Depois nós temos um outro exemplo na Bíblia, que é de Josué. O que estava acontecendo com Josué? Josué, ele assumiu agora a liderança do povo de Israel. E o povo não é fácil guiar um povo daquele tamanho? Não é fácil. Ele chegou numa situação de que o povo estava na idolatria, fazendo o que queria, esquecendo dos milagres que Deus tinha acabado de fazer lá no deserto, e agora eles já estavam na terra prometida, todo mundo rebelde, fazendo o que queria. Josué, uma pessoa influente, forte, líder da nação, uma pessoa visivelmente falando admirável, com certeza, um líder da nação. O único que fez a transição entre deserto e o quê? E a terra prometida. Podemos dizer que Josué era um grande general. Uma pessoa que todos olhavam e falavam assim, eu quero ser igual a Josué. E numa situação dessa, Josué olha e fala, que é o versículo, que eu e minha casa, o quê? Serviremos ao Senhor. Ele fala exatamente assim, pessoal, é o seguinte, vocês querem fazer o que desejam? Façam. Mas eu e minha casa, o quê? Serviremos ao Senhor. Josué já estava mais velho aqui. E mesmo assim ele tomou uma decisão do seu propósito de vida, que era o quê? Servir ao Senhor. Irmãos, eu quero dizer para vocês nessa manhã a seguinte mensagem. Eu tenho certeza que cada um de vocês, no seu coração, tem um propósito de vida. Tem um objetivo. Eu tenho um objetivo na minha vida. Mas eu quero dizer a vocês que Deus, Ele quer fazer parte do seu objetivo de vida. Ele quer estar ali ao seu lado para falar assim, filho, este caminho, eu posso estar junto com você. Ele quer dizer também que, independente das dificuldades, Ele estará conosco. E no sucesso da realização dos nossos propósitos, Ele quer estar junto conosco, para que a nossa felicidade seja realmente genuína. Eu quero dizer que o que nós temos, o que nós somos e aquilo que podemos ser é de Deus. Pode ser dado para Deus. Ou seja, meu irmão, se você consegue fazer uma comida gostosa e aquela comida, ela é uma aspiração, é o que você gosta de fazer, Ele pode usar este dom que te deu para o quê? Para refletir a glória dele para as outras pessoas. Se você tem a facilidade de elaborar, fazer um artesanato, fazer uma plantinha, fazer algo, isso daqui pode refletir a glória de Deus para as outras pessoas. Se você tem a oportunidade de ter algo e este objeto pode abençoar outra pessoa, assim faça. Para finalizar, eu quero compartilhar com vocês uma passagem de Espírito e Profecia, que diz o seguinte, não há limites à utilidade dos que põem de lado o próprio eu, ou seja, a nossa satisfação própria, aquilo que nós queremos fazer porque só nós gostamos, e dão lugar à operação do Espírito Santo em seu coração. E vivem uma existência inteiramente consagrada ao serviço de Deus, ou seja, para as obras de Deus, para que ganhem almas para o Senhor, suportando
a necessária disciplina imposta pelo Senhor, ou seja, as dificuldades que podem ter, sem se queixar nem desfalecer pelo caminho. Ou seja, não há limites à utilidade que Deus pode ter na minha vida e na sua vida. Eu espero de coração, irmãos, essa igreja ela é maravilhosa. Tem pessoas aqui com talento, com vigor para fazer uma obra maravilhosa nessa cidade. E eu tenho certeza que esse é o motivo que Deus abriu esse farol aqui maravilhoso, nessa praça linda, com várias pessoas passando por lá e por aqui. Tem um motivo. Para quê? Para que nós sejamos o quê? Um agente para levar a mensagem para as outras pessoas. A palavra diz, não há limites para o que Deus pode fazer na minha vida e na sua causa. Espero de coração que Deus abençoe a vida de cada um, abençoe essa igreja, que nós sejamos luz para as outras pessoas e que principalmente Deus possa nos usar para que as pessoas conheçam o Deus que você conhece, o Deus que você conhece, o Deus que eu conheço. Amém? Amém. Só em Jesus.